Olá, boa noite. Deus abençoe sua vida. Muito bom ter você aqui conosco nessa noite. Deus abençoe você que está em casa assistindo a transmissão desse culto. Que a palavra do Senhor chegue aí onde você está e edifique a sua vida. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 62, verso 1 e verso 2. Salmo 62, verso 1 e verso 2, que diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. O meu alto refúgio, não serei muito abalado. Amém, igreja? É nesse Deus que nós esperamos, é nele que nós confiamos. A nossa certeza, a nossa confiança, a nossa esperança devem estar totalmente, plenamente focadas no Deus das Escrituras. E nós vamos agora orar, e nesse momento nós vamos fazer um clamor. Eu recebi uma informação antes de vir para o culto, de uma das filhas do irmão Joel. Ele não está bem, uma ambulância teve que vir buscá-lo. Eu estive sexta-feira visitando ele e realmente percebi ele um pouco debilitado, mas a gente conversou, a gente leu a Bíblia, a gente orou, mas parece que essa situação piorou um pouquinho. Ele às vezes fala com a gente, esquece, para de falar. Às vezes a gente está falando com ele perde o foco na gente e olha para outro lugar. Então foi essa sensação que eu tive com o irmão João na sexta-feira. Então nós vamos orar agora pela vida dele, porque nós não sabemos o que é. E a família pede que a igreja levante um clamor. Então nós vamos agora juntos pedir a esse Deus que é a nossa salvação e que tem o poder para fazer o necessário nas nossas vidas, de tal forma que nele podemos esperar, nele podemos confiar. Então fechemos os nossos olhos juntos e levantemos agora um clamor a Deus, para que Ele esteja entre nós, mas para que também Ele esteja ali com o irmão Joel, com a sua família, nesse momento tão difícil, tão delicado. Pai amado e bendito, louvado seja o Teu nome, porque o Teu povo está aqui na Tua casa nessa noite. Nós Te bendizemos e Te exaltamos, porque nos preparamos e chegamos aqui. Mas nessa hora nós queremos clamar a Ti, em Ti, em quem nós depositamos nossa plena confiança. Somente em Ti está a nossa confiança, Deus. E por isso nós pedimos agora pela vida do irmão Joel. Que o Senhor abençoe o seu estado de saúde. Que ele receba todo o tratamento necessário. Que venha da medicina, daquele hospital para onde ele foi levado. Que todos os profissionais de saúde tenham ali os seus conhecimentos e as suas atenções potencializadas pelo Senhor no momento que cuidarem dele. E que Deus, o Senhor abençoe e recupere a saúde do irmão Joel. E que Deus, ainda neste dia, antes dele findar, nós tenhamos boas notícias a esse respeito. Nós colocamos isso diante de Ti, porque nada podemos fazer. Essa é uma questão que foge da nossa administração, da nossa capacidade humana, mas não foge da Tua. E em fé, em plena confiança, nós, como Teu povo, Tua igreja, Teus filhos, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor faça presente aqui entre nós neste culto. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos console, nos conforte, nos ajude. Olhe para o nosso coração, Deus. Intervenha pessoalmente na realidade de cada um de nós. E da mesma maneira que o Senhor faça assim na vida do irmão Joel e na vida da sua família. Que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha agir e que a Tua vontade prevaleça. Que nós nos alegremos, que nós sejamos gratos pela Tua soberana vontade sobre nós. Então, Senhor, aceita tudo que nós viemos te oferecer nessa noite, que seja do Teu agrado, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Amém, igreja.
Amém, igreja? Boa noite. Quantos estão felizes por estarem na presença do nosso Deus? De um amém. Amém? Então vamos nos colocar de pé, gente. Vamos cantar ao nosso Deus. A palavra de Deus nos ensina no Salmo 100 a gente a celebrar com júbilo, com alegria. Então você não está num lugar comum, você está na presença de Deus, junto com o corpo de Cristo. Olha que privilégio, olha que alegria que a gente pode desfrutar dessa noite, para que a gente possa entoar louvores ao nosso Deus. Então use desse tempo para tirar de melhor aquilo que existe dentro do seu coração e oferecer para Deus em forma de louvores. Amém? Ainda de pé, vamos cantar ao nosso Deus, pedindo que Ele abra os olhos do nosso coração. Abra os olhos do meu coração.
responsável por recolher os dízimos e as ofertas. Esse é o momento que você, membro dessa igreja, crente em Cristo Jesus, tem a oportunidade de depositar os seus dízimos, as suas ofertas, as suas súplicas. Se você que nos visita, sinta-se bastante à vontade. Isso é uma responsabilidade e um privilégio de nós, crentes e membros dessa igreja. Mas se você tiver disponibilidade de fazê-lo, faça com o coração alegre. Amém.
Amém? Que realmente os braços do Senhor sejam o lugar do nosso descanso. Que nele nós busquemos toda a segurança, toda a paz que tanto precisamos e necessitamos neste mundo, em tempos tão difíceis como os que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 36 ao verso 45. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 36 ao verso 45. Marcos capítulo 1, de 37 a 45, diz assim: Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre os 3 ofícios de Jesus sobre as nossas vidas. Quais são os 3 ofícios de Jesus? Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Jesus, como Messias, exerce plenamente diante de Deus, diante dos homens, esses 3 ofícios, de maneira plena, de maneira perfeita, de maneira inequívoca. E cabe a nós, como réis mortais, como pecadores que somos, nos submeter à ação oficiante de Cristo em um desses aspectos. Temos a grande alegria de recebê-lo como profeta de Deus, de recebê-lo como nosso Salvador. Temos grande alegria e até necessidade de recebê-lo como sumo sacerdote. Mas temos uma dificuldade tremenda em recebê-lo como rei, como Senhor das nossas vidas. O ofício de profeta, no contexto da história judaico-cristã, significava Deus falando ao homem. Sempre que Deus precisava falar a sua verdade, sempre que Deus precisava levar a sua palavra ao seu povo ou à humanidade, ele levantava um profeta. Então, o principal ofício do profeta é anunciar a verdade de Deus aos homens, sem fazer qualquer alteração, sem filtrá-la, sem amaciá-la, sem ajustá-la aos ouvidos dos ouvintes. O profeta tinha que falar o que Deus lhe dizia. É comum Deus, tanto no livro de Jeremias quanto no livro de Ezequiel, Deus dizer que vai pesar a mão sobre os falsos profetas, porque falam coisas que Deus não mandou falar.
ou que não falam as coisas que Deus mandou falar. Então o falso profeta não é só aquele que inventa coisas a respeito de Deus, mas também é aquele que se cala quando Deus o ordena que fale. Então o ofício do profeta era isso, era representar Deus aos homens, ou apresentar Deus aos homens, a vontade de Deus aos homens, anunciar a palavra de Deus aos homens. O ofício do sacerdote era o contrário, era levar as causas dos homens a Deus. Os sacerdotes, eles tinham 6 pedras num lado de um dos ombros e mais 6 do outro, nas vestimentas sacerdotais que eles usavam. E essas 12 pedras sobre os seus ombros significava que havia uma responsabilidade espiritual dos sacerdotes para com as 12 tribos de Israel diante de Deus. Então o ofício sacerdote era levar as causas dos homens a Deus, era interceder a Deus pelos homens, era ajudá-los na sua relação com Deus, era mediar a relação de um pecador com Deus santo. E por isso os sacrifícios, por isso o tabernáculo, por isso o templo que Salomão construiu funcionava 24 horas por dia. Haviam turnos de sacerdotes e de levitas ali no templo para manter as exigências da santidade, da justiça de Deus para com o seu povo. Por isso, uma vez por ano, todo homem judeu, não importava onde ele morasse, ele peregrinava até Jerusalém para ali cumprir os seus votos. E por isso Jerusalém era uma cidade sempre cheia de pessoas e tão movimentada, porque era o centro, era o nervo da fé de Israel, nervo da fé dos judeus. E sim, nós entendemos a necessidade que temos como pecadores que somos de um mediador entre nós e Deus. Mas qual é o ofício do rei? Qual é o papel do rei? É proteger e determinar a ordem para o seu reino. Quantos não anseiam e não desejam ardentemente ouvir Deus falar? Todos desejam, todos anseiam abrir a Bíblia e ter a certeza plena de que o que nós estamos lendo aqui é Deus falando conosco, mas ter aquela certeza palpável. Quantos de nós gostaríamos de estarmos de noite acordados, de noite dormindo, e uma voz nos acordasse: Glaucio, Lucas, Luciana, Mimi, não é? A gente ia lá, né? No meu caso, eu ia ter que ir lá procurar um dos meninos, falar: gente, o que foi? Não, pai, mas não fiz nada, não. E aí depois de 3 vezes a gente fala que teu servo ouve. Quem não queria ter essa experiência que Samuel teve, não é? Todos nós queremos. Todos nós queremos chegar diante de Deus com as nossas falhas, com os nossos pecados, com as nossas mazelas, depois que a gente dá uma escorregada. Ó Senhor, eu errei, me restaura, me perdoa, me renova. A gente precisa disso constantemente. Sabe qual é o problema? O problema é quando Deus fala assim: ó, beleza, faz isso. Beleza, para de fazer aquilo. O nosso problema está aí. O nosso problema está em reconhecer o ofício de rei do Senhor Jesus sobre nós. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 15 do capítulo 1 de Marcos: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. Somos ou não somos súditos do
qual é o papel do súdito diante do rei? Reverenciar e obedecer. Não é isso? Não é esse o papel do súdito? Reverenciar e obedecer. E o nosso problema está justamente aí. Porque a gente ouve a palavra de Deus, a gente conhece a palavra de Deus, a gente é fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Estamos vivos graças à misericórdia de Deus e sabemos disso e usufruímos disso. Mas temos um tremendo problema em obedecer. E é o que a gente vê acontecendo aqui no texto. No versículo 36, quem estão procurando Jesus? Os apóstolos, os primeiros apóstolos. Pedro, Tiago, João, André. Eles estão procurando Jesus. Jesus fez uma série de milagres. Ele sai de Nazaré, vai para o deserto. E voltando os 40 dias no deserto, ele começa a pregar. Ele começa a realizar alguns milagres. Ele começa a chamar pessoas para segui-lo. Ele vai para Cafarnaum, realiza uma série de milagres. Ele entra na sinagoga e chega lá e ele reconhece que o membro daquela sinagoga está possesso de um espírito imundo. E ele expulsa aquele espírito imundo e liberta aquele homem. E as pessoas começam a dar atenção ao que ele fala, a dar atenção ao que ele faz. E de repente tem uma multidão atrás de Jesus, mas ainda não é a multidão que a gente vê após ele ter um encontro com esse leproso. E a gente tem muito a aprender com esse leproso. Já preguei várias vezes sobre esse leproso. Quarta-feira passada, na live, eu usei o versículo 40 dessa história, desse texto, para a nossa meditação sobre a nossa necessidade de nos aproximarmos de Jesus, porque Ele já se aproximou de nós. Ele já veio na nossa direção, Ele já deu o primeiro passo. E tem que haver uma reciprocidade na relação dos filhos de Deus com Deus, nos servos de Cristo com Cristo. Nós precisamos desejar nos aproximar dele. Essa foi a temática da live de quarta-feira. A gente tem muito a aprender com esse homem, muito. E eu já aprendi várias vezes aqui, nesse texto. Mas tem uma coisa que a gente deve aprender com ele a não fazer, que é obedecer. Obedecer quando claro e objetivamente a palavra de Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, diz o que devemos e o que não devemos fazer. O povo está procurando Jesus. E os discípulos então também o procuravam. E olha o que Pedro diz: Senhor, todos te buscam. Quando eles encontraram Jesus, olha só o que Pedro diz: todos te buscam, Jesus. Volta para o pessoal, volta para o povo, Jesus. Tem uma multidão te aguardando lá em Cafarnaum. E Jesus tinha saído para orar. E ele fala: não, eu não saí de Nazaré para ficar em Cafarnaum. Eu saí de Nazaré para visitar toda a Galileia, para andar por todo Israel, para pregar o reino de Deus. Olha o que Jesus responde aqui. Versículo 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. E aqui Jesus deixa claro que a sua principal missão como Messias não era realizar milagres. Porque o povo que estava buscando Jesus aqui, segundo Pedro, é o povo de Cafarnaum por causa dos milagres. Mas Jesus não veio primariamente como Messias, como Salvador deste mundo, melhorar a vida material das pessoas, a humanidade das pessoas. Não, Jesus veio trazer salvação para a alma das pessoas. Jesus veio trazer algo que aqui na terra não existia. Ele trouxe algo novo, algo divino, algo sobre-humano, algo transcendente, mas que toca, que chega, que alcança a nossa humanidade pecaminosa. Jesus disse: não, nós vamos
andar, nós vamos perambular, nós vamos fazer uma grande cruzada evangelística pela Galileia. Ele vai fazer pelo menos 3, essa é a primeira. Ele vai fazer mais 2 ainda, até antes dele ser crucificado. E qual é a missão principal dessa cruzada evangelística? Pregar o Evangelho. Então sim, ele é o profeta de Deus, o grande profeta de Deus. Ele é a própria profecia de Deus encarnada. As profecias do Velho Testamento, todas convergiam para ele, e só tinham validade e cumprimento nele. Quando ele chega na sinagoga de Cafarnaum, ele lê o livro de Isaías, capítulo 61, e diz: olha, essa palavra se cumpre hoje. Nele, por meio dele. Tudo que o Velho Testamento falou a respeito de Deus para o homem se resume em 4 letras: Jesus. Jesus. Ele é sim o profeta de Deus. Ele fala a verdade de Deus. E quando ele fala, nós precisamos ouvir. Mas ele também é sacerdote. Ele também se preocupa com as nossas necessidades humanas. Ele também leva as questões humanas para Deus. E a Bíblia vai dizer aqui que ele não só prega, mas ele também expulsa demônios. Ele também cura alguns enfermos. Apesar da ênfase do seu ministério messiânico não ser os milagres. Jesus é um profeta sacerdote que conhece e que se sensibiliza com as dores dos homens, com as dores da humanidade. E a gente vê isso muito claro no seu encontro com o leproso. Olha, era proibido um leproso dirigir a palavra a uma pessoa. A lei dizia que um leproso tinha que ficar a uma distância mínima de uma cidade e de uma outra pessoa saudável. E que quando ele chegasse, ele devia chegar gritando: leproso, impuro, impuro, falando de si mesmo. Era ele que tinha que avisar que estava chegando. Porque se as pessoas entendessem que ele houvesse ultrapassado esse limite mínimo, ele poderia ser apedrejado até a morte. Esse homem não podia mais viver em sociedade. Esse homem não podia mais conviver com a sua família. Esse homem não podia ir mais ao templo. Esse homem não podia ir mais à sinagoga. Mas ele dirige a palavra de Jesus. Ele descumpre a lei diante de Jesus. E Jesus não recrimina. Sabe por quê? Porque Jesus é o sumo sacerdote. E ele se compadece das nossas fraquezas, das nossas necessidades. E ao mesmo tempo que ele permite que esse homem infrinja a lei, dirigindo-lhe a palavra, Jesus não apenas permite isso, mas toca-lhe, que era algo proibido também. E a partir do encontro dele com Jesus, esse homem está apto a cumprir a lei. Olha essa coisa maravilhosa. O que Jesus diz no finalzinho para esse homem? Vai lá no templo, procura o sacerdote, faz a oferta que está escrita na lei para testemunho diante do povo. Então aquele homem agora que era impuro, aquele homem que não tinha condição de cumprir a lei e que tinha acabado de infringir a lei em Cristo, agora ele está apto a cumpri-la. E é isso que o livro de Romanos vai tratar do capítulo 1 ao capítulo 16. Essa nossa incapacidade de agradar a Deus por nós mesmos. A lei aponta o pecado meu e seu. E mostra que nós não temos condições por nós mesmos de cumpri-la. Mas em Cristo nós somos justificados. Por isso que Romanos vai dizer, porque o fim da lei é Cristo. A justiça de todo que crê. O fim da lei é Cristo. Em Cristo nós temos a condição de cumprir a lei, porque Ele imputa sobre nós a sua justiça. Isso é maravilhoso.
Isso é abençoador. Mas a grande questão que nós precisamos lidar e que nós precisamos reconhecer é a nossa dificuldade em obedecer. É a nossa dificuldade em se submeter ao que a gente sabe que é a verdade de Deus, em que a gente sabe que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje pela manhã nós pregamos sobre carregar a cruz a cada dia, renunciar a si mesmo, se nós desejamos seguir a Jesus. E quando nós temos dificuldade em carregar a cruz, quando nós temos dificuldade em renunciar à nossa vontade, pela vontade de Deus, nós atrapalhamos a obra de Deus. Então, o versículo 38 mostra que Jesus tinha um plano evangelístico. Ele queria ir de cidade em cidade, entrar nas sinagogas e pregar o evangelho, não era isso? Só que chega aqui no versículo 45, Jesus tem que mudar a sua estratégia. Ele tem que sair da cidade e começar a evangelizar no campo. Por quê? Porque ele não pode mais entrar numa cidade sem causar um tumulto. Ele não consegue mais pregar, porque as pessoas entram em confusão. As pessoas fazem muito barulho. Não tem como controlar a multidão que está atrás dele dentro de uma cidade. E tudo isso é causado porque alguém que foi tocado por Jesus, alguém que foi transformado por Jesus, alguém que ouviu a palavra de Jesus. O que Jesus disse para o leproso? Eu quero, seja limpo. O leproso pergunta, se tu quiseres, eu sei que podes tornar-me limpo. E Jesus fala, eu quero, seja limpo. E imediatamente, o cara ficou limpo da lepra. Olha, um sacerdote não tinha o poder de tornar um leproso limpo. Só tinha o poder de declarar o limpo caso a doença saísse do seu corpo. Por um milagre ou porque o corpo reagiu. Só Jesus, como sumo sacerdote, tinha tanto poder para torná-lo como declará-lo limpo. E a expressão que Jesus usa aqui, eu quero ser limpo, era uma expressão similar àquilo que o sacerdote dizia. Só que o sacerdote tinha que emitir um documento para que aquele homem pudesse voltar à realidade de sua vida. Mas para que isso acontecesse, ele tinha que ir lá. E Jesus disse para aquele homem, olha, não fale nada para ninguém o que aconteceu. Apenas apresente-se ao sacerdote e diga que você está curado. Mas sabe o que a Bíblia diz que aquele homem fez? Olha aqui, irmãos. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas. Ou seja, falou mais do que devia. Já estava errado em falar. Acrescentou ainda mais coisa. E a divulgar a notícia. Que notícia? Que ele foi curado da lepra. Sabe o que os rabinos diziam? Que o Messias era o único ente capaz de curar um leproso. Sabe por quê? Porque a lepra era uma doença incurável nos tempos de Jesus. Não tinha cura. O tratamento era paliativo. Curar um leproso era sinal da messianidade de Jesus. Só que Jesus está no início do seu ministério e ele ainda não quer se revelar. Não é do seu interesse, não é do seu propósito que agora todos saibam que ele é o Messias. Havia ainda 2 anos pela frente, 2 anos e meio pela frente de ministério. Quase 3. E ele diz de maneira categórica, não faça isso. O que o camaradinho vai fazer? O contrário. Ouviu a voz e a palavra de Jesus, foi abençoado pela palavra de Jesus, foi abençoado pelo sacerdócio de Jesus, mas não se submeteu ao reino de Jesus, ao reinado de Jesus, à autoridade de Jesus. E ele criou um problema sério para o propósito que estava no coração de Jesus, que era entrar de cidade em cidade e pregar o evangelho para aquelas pessoas. Ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele.
Então olha só, isso é um problema sério da igreja, isso não é um problema sério do mundo. Esse homem agora aqui era um cristão. Ele estava fazendo o que todo bom cristão tem que fazer, que é testemunhar de Cristo. Mas a gente tem que testemunhar do jeito que Cristo manda. E qual foi o jeito que Cristo mandou esse homem testemunhar? Vai no sacerdote. Cumpre a lei. Porque é isso que servirá de testemunho. Jesus queria que aquele homem tivesse a prova cabal de que ele havia sido curado. A certeza. Isso só aconteceria se o sacerdote fizesse a aferição no corpo daquele homem. Jesus queria que aquele homem voltasse para sua casa, para sua cidade, para sua vida, fosse novamente levado para a sociedade, reintroduzido à sociedade. E para isso ele precisava desse processo. Mas o coração daquele homem estava cheio de boas intenções. E ele decide fazer algo que o seu coração está jubilante em fazer. Ele está tão alegre, ele está tão feliz que Jesus curou, ele tem que falar isso para todo mundo. Mas Jesus falou que não era para falar. E a gente precisa entender a dificuldade que a gente tem em reconhecer, em aceitar e em se submeter a Cristo como Senhor e Rei das nossas vidas, das nossas emoções, das nossas escolhas, das nossas decisões, dos nossos desejos. E é por isso que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia carregue a sua cruz e siga. Pastor José Mabessa tem uma frase que é o seguinte: o diabo não pode destruir os cristãos, mas pode distraí-los. E isso é sério, porque essa distração custa caro para o reino de Deus, custa caro para a igreja local. Jesus não deixou de pregar, Jesus não deixou de evangelizar, mas isso, de alguma maneira, no âmbito humano, afetou a sua estratégia. Ele tinha um plano, ele tinha um objetivo. E não é qualquer rabino que está falando, não é qualquer profeta, não é qualquer sacerdote. Era o Filho de Deus encarnado. Aquele homem teve uma experiência profunda com Jesus, extraordinária com Jesus. E em seguida, ele é capaz de desobedecê-lo. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil desobedecer do que obedecer. A gente preza muito mais pela atividade, pelo ativismo religioso, do que pela obediência à palavra de Deus. Porque isso cria uma máscara, porque isso amplia a imagem externa cristã que a gente tem e esconde o que está dentro do coração. Jesus não queria que o seu ministério, que a sua obra dependesse de evidências externas. A obra que ele veio fazer é no coração, é na alma, é dentro das pessoas. Por isso é tão sério, tão importante e tão necessário que o ofício de Rei e Senhor de Cristo aconteça também na minha vida. Ele não seja apenas o meu Salvador. Ele não seja apenas a palavra de Deus. Ele não seja apenas o sumo sacerdote, mas ele seja o Rei e Senhor da minha vida, que eu preste a Ele reverência e obediência. Aí está o calcanhar de Aquiles da igreja e de todo cristão. É aí que tem que estar o nosso foco. Realmente estamos obedecendo? E sabe qual é o nosso problema mais crônico? É que a gente sabe o que é certo, mas não faz. Insiste no erro, porque a gente quer agradar nós mesmos. A gente quer fazer as coisas para Deus e para Jesus do nosso jeito, e não do jeito dele. E olha, está tudo escrito aqui. Não tem como a gente errar. Está tudo ordenado aqui. Nós temos 2000 anos de história cristã, de teologia, de discussões de quem é Deus, de quem é Jesus, sobre a Bíblia,
sobre o que é ser igreja, sobre o que deve ser feito numa igreja e o que não deve ser feito numa igreja. A gente tem muita informação, a gente tem muito conhecimento, mas a gente tem pouca disposição em obedecer. Sabe por quê? Por causa do velho homem. Como dizia o pastor Sproul, ele ainda está vivo. Ele não foi morto totalmente. Ele ainda está dentro de nós, lutando por um espaço, lutando por um espaço de um grãozinho de areia. Mas a obra de Deus vai continuar, mesmo se eu desobedecer. Eu posso ser distraído por Satanás, e isso pode comprometer e atrapalhar de alguma forma a obra de Deus, a obra que Deus está fazendo, mas parar não vai parar. Agora, as consequências dessa distração, elas virão sobre a minha vida. Então nós precisamos estar despertos, acordados, alertas. Temos que seguir a orientação de Tiago. Olha, o diabo está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Fique esperto, se liga, abre os olhos. Não apenas ouça a palavra de Deus, não apenas conheça a palavra de Deus, não apenas experimente as bênçãos que a palavra de Deus traz. Viva a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Jesus tem que ser profeta de Deus na sua vida, a verdade de Deus na sua vida. Jesus tem que ser o sumo sacerdote na sua vida. A obra dele tem que resolver o seu problema com Deus. Mas ele tem que ser o seu rei e o seu Senhor. Sabe por quê? Porque ele disse: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e convertei-vos. Nós precisamos nos submeter a Cristo, ao senhorio de Cristo, à autoridade de Cristo, se queremos ir para o céu com Ele. Ele não pode ser só o nosso Salvador, Ele tem que ser o nosso Senhor. Ele não pode ser só o nosso sumo sacerdote. Ele pode ser apenas profeta de Deus na minha vida. Ele tem que ser o meu rei, porque agora eu faço parte de um novo reino. A minha cidade não é aqui, a minha nacionalidade não é mais aqui. Estou peregrinando, eu estou caminhando por esse mundo. Eu quero chegar no céu, o céu que Jesus conquistou, o céu que Jesus criou para mim. Que nós possamos, irmãos, levar a sério essa verdade. Que nós possamos refletir nessa noite o que de fato tem nos impedido de negar a nós mesmos e de carregar a nossa cruz a cada dia. Que sejamos sinceros em reconhecer que é a nossa incapacidade de obedecer. E que haja arrependimento nessa noite, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Leve eu e você a reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, a derramar sobre nós um espírito de arrependimento, de confissão, e que a partir desse momento nos esforcemos e vivamos para viver uma vida obediente, submissa ao Rei Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nossa vida. Oremos ao Senhor. Pai amado e bendito, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é a própria palavra de Deus. O apóstolo João escreveu: nós tocamos a palavra, nós vimos a palavra. Tu és o Logos de Deus. Tu és aquele que tomou sobre si os nossos pecados e lá na cruz disse: está consumado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pelo teu perdão. Mas tu és rei, rei sobre todas as coisas. A Bíblia diz que a manjedoura está vazia, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas o trono não, porque tu és rei.
Tu estás assentado à destra de Deus, e todas as coisas subsistem por Ti, pela Tua palavra. Tudo que foi feito se fez assim. Tem misericórdia de nós, Rei Jesus, que temos tanta dificuldade em nos submeter ao Senhor, em obedecer ao Senhor, principalmente naquilo que já sabemos. Tem misericórdia de nós. Espírito Santo, fala no nosso coração, muda as nossas vidas. O que te pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as eternas consolações do Espírito de Deus sejam sobre nós, Senhor, ao longo dessa semana e até que Cristo venha. Amém, amém. Louvemos ao Senhor. Deus abençoe. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua